professor Manuel, ele fez graduação em Física pela Universidade Estadual da Paraíba, tem uma especialização, eu acho que ensino de ciências, né, matemática e suas aplicações pela UNB, 2007, eu acho que foi a conclusão da especialização, e ele tem mestrado em ensino de astronomia, né, um mestrado da Universidade Estadual de Feira de Santana, e a conclusão do mestrado dele é 2018, né, então não faz tanto tempo assim, né, é mestre recente. O ano passado ele participou da jornada de astronomia aqui, né? Foi quando eu conheci mais o trabalho dele, e ele também tem esse canal, né, produz material para esse canal Setão Ciência, né, que a gente colocou aí o link no chat, né? E convidei para ele participar do nosso ciclo de palestra, e ele aceitou, e eu agradeço muito por isso, né? E hoje eu deixo a palavra com ele. Ok, obrigado. Gente, boa noite a todos que estão aqui, a todas. Vou falar aqui sobre esse projeto que é o Ficção Científica na Escola, da qual acabou sendo um dos meus produtos do meu trabalho desenvolvido no mestrado. Né? Eu coloquei aqui a capa, como vocês podem ver, e eu vou mostrando que caminhos eu tive que tomar para chegar a esses resultados, não é? Então, Selma já fez uma apresentação a respeito da minha pessoa, não é? Meu nome é Antônio Manuel Pereira Villanova Costa, descendente de português, por um lado, né? Você vê que tanto nome assim, não sei para quê. E, o ano atrasado, me tornei mestre em ensino de astronomia, e quero deixar um grande abraço aqui aos professoras que fizeram parte dessa formação na UFES. Bom, então vou falar, né, desses dois livros aqui, Projeto de Ficção Científica na Escola, volume 1, volume 2, ok? À medida que forem surgindo dúvidas, talvez Selma possa ir intermediando aí, fazendo algumas perguntas, algumas colocações, ok? Mas vamos lá. Bom, o projeto, ele surge logo quando eu entro no mestrado, e já querendo um produto, e numa conversa com Iranderli, que foi meu orientador, a princípio eu queria falar algo sobre, aliás, fazer um trabalho sobre aplicativos, mas a Iranderli deu uma ideia muito bacana, que era exatamente explorar mais a questão da ficção científica, a gente conversando sobre alguns livros e filmes, então veio um estalo, não é, a respeito do uso da ficção científica como uma forma de intermediar o conhecimento, e também trazer o aluno para a questão do aprendizado da física, da matemática, da astronomia também, não é? Bom, então como é que eu dividi esse projeto? Primeiramente, isso em 2017, tá? No começo de 2017, eu fiz um trabalho onde eu ia apresentando livros e séries sobre ficção científica, e também estimulei os meus alunos a criar contos baseados em 3 vídeos de ficção científica de curta duração. Esses vídeos a gente pode encontrar no YouTube, daqui a pouco eu até passo o endereço para vocês, tá? Em verdade, vos digo que eu fui fazendo experimentos, né, observando qual feedback que eu poderia ter, e ao mesmo tempo também tendo que me equilibrar entre as aulas de física e o conteúdo de física, e poder inserir os conteúdos relacionados à astronomia, utilizando a ficção científica dentro do contexto escolar. Eis aí que, primeiramente, eu fiz uma divisão, peguei aqui alguns temas, né, de ficção científica, isso aqui, inclusive, está no meu trabalho, na dissertação e também no produto, e fui pegando de cada filme ou livro
ou livro, um tópico, um eixo temático, onde poderia ser inserido também no que eu estava trabalhando com os alunos nas respectivas séries, né? Lembrando que eu sou professor de física do primeiro, segundo e terceiro ano. Então, peguei alguns livros, como, por exemplo, As Canções da Terra Distante, de Arthur C. Clarke, né, que vai falar sobre a morte do Sol, viagens espaciais de longa duração, inclusive um dos melhores livros que eu já li na vida sobre ficção científica, né? O Cair da Noite, que também é do próprio C. Clarke, que fala sobre eclipses. E aí vem alguns livros, como, por exemplo, O Melhor da Ficção Científica, Maravilhas da Ficção Científica, O Vento Solar, A Nave Espacial, e os melhores contos brasileiros de ficção científica, volume 1 e volume 2. Além também, não só trabalhei a questão da leitura, bem como a questão dos filmes e das séries, né? Então, como vocês podem ver aí, há filmes como Perdido em Marte, Perdido em Marte e Marte 2033, que inclusive é uma série, onde fala sobre colonizar outros ambientes fora da Terra, né? No espaço. Claro, o filme Avatar, que dá noções bem legais sobre a questão da astrobiologia, e, claro, o filme Gravidade, que vai abordar a questão das leis de Newton e condições de vida no espaço. Então, fui utilizando esse material, entre outros materiais que eu tenho em mãos, e fui trabalhando com os alunos, tanto durante as aulas como depois, porque eu ia passando alguns materiais, emprestando livros, passando contos em PDF, e assim estimulando, né, a leitura e o gosto pela ficção. Alguns alunos nunca tiveram contato com a ficção científica, nunca viram, ou pelo menos na leitura, né, só estavam apenas no âmbito do vídeo, né, seja uma série, seja um filme. Então, nesse caso, eu também procurei estimular a questão da leitura. Um ponto que eu quero ressaltar aqui é que um dos meus norteadores a respeito deste trabalho, né, do porquê de fazer esse trabalho de construção de contos, foi aquele resultado da prova PISA-OCDE de 2015, não é, que mostrou que a Bahia estava em penúltimo lugar nos índices de aproveitamento em relação ao conhecimento científico, à leitura e à matemática. Claro que uma coisa está ligada com outra. Se você não lê direito e também não tem uma boa base matemática, isso obviamente vai refletir na questão do conhecimento científico. Então, isso me impulsionou a trabalhar a questão da ficção e da escrita também, para tentar diminuir um pouco essa discrepância, né? Bom, pelo menos na minha escola ou dentro da minha bolha. Eis aí que tem alguns livros que eu vou passando aqui, não vou entrar em detalhes, mas foram sugestões que eu passei para os alunos, tanto de leitura como também de tanto livros quanto filmes. Então tem aí Da Terra-Lua, do Júlio Verdes, né? Tem um detalhe muito interessante, eu sempre gosto de contar essa história, que graças a esse livro, Da Terra-Lua, que um russo, um físico russo chamado Tsiolkovsky, ele calcula a velocidade de escape que um foguete teria, ou que um objeto teria que ter para sair do planeta Terra. E ele diz isso, que após ler esse livro, Da Terra à Lua, ele foi fazer os cálculos, então ele tem a equação, ele cria a equação, né, chamada velocidade de escape, que serve para qualquer outro corpo celeste, né, tanto para a Lua quanto para Marte. Então é um livro que tem essa importância, né, o velho e bom 2001, A Odisseia no Espaço, que para quem conhece o livro, perdão, para quem conhece o filme, sabe que ele foge muito à realidade, né, do que é o livro. Ficou tão ruim que nem o próprio Arthur C. Clarke gostou do resultado do filme. E aqui tem o livro do Ted Chiang com o conto A Chegada, que na verdade é a história da sua vida, o nome desse conto, que
que vai inspirar esse filme muito bom, se não me engano, produzido em 2016, 2017, e tem esse autor chinês, o Ted Chiang, e tem um livro, O Marciano. Gente, vamos lembrar que o filme Perdido em Marte, ele é inspirado neste livro chamado O Marciano. Esse livro, em verdade, o seu autor, o Andy Weir, ele escreveu um livro, jogou na internet gratuitamente, em formato de e-book, só que ele se tornou uma sensação. Uma editora foi lá, pegou o livro, comprou os direitos e publicou. E a partir disso daí serviu como inspiração para o filme Perdido em Marte, não é? Que assim foi é um filme muito bacana ainda, apesar de alguns erros muito grotescos, mas serve sempre para a gente utilizar de base para discutir, é onde tem a chamada hard science, não é? Ou seja, a ciência como ela é de verdade e a ficção. Eu quero aqui dar uma ênfase, né, para esses livros aqui que vocês estão vendo na tela, que são os melhores contos de ficção científica, né, os melhores contos brasileiros de ficção científica. Esses livros são fantásticos. E aí vem um ponto, né, porque a ficção científica no Brasil, ela é muito de nicho, ela não tem, por exemplo, ela não atinge o mesmo público que você vai ter, que consome ficção científica, tanto na Europa, em alguns países da Europa, e também nos Estados Unidos, né? A ficção científica brasileira ainda ela é meio que escanteada, ela não é tão consumida e tão valorizada, porém nós temos autores fantásticos, com histórias fantásticas, livros fantásticos, e o que me surpreendeu, porque eu tive que mergulhar, até eu, que não era fã da ficção científica brasileira, eu tive que mergulhar de cabeça neste universo, né, e fui descobrir que, por exemplo, Machado de Assis, Lima Barreto, Lígia Fagundes Telles, né, Braulio Tavares, que é um paraibano, um dos grandes escritores de ficção científica nacional, eles possuem contos e livros que trabalham a ficção científica de uma forma bem legal e que isso deveria ser passado para os alunos. Deveria não, deve ser repassado para os alunos. Por quê? Porque a gente sabe que quando o aluno chega lá no primeiro ano, no ensino médio até o terceiro ano, a gente sabe que a função de indicar livros, né, a leitura fica sob as mãos dos professores de língua portuguesa. Então, o que é que acontece? A coisa fica um pouco engessada, porque fica dentro do espectro daqueles velhos livros que são recomendados por conta do Enem, e que por muitos, e que para muitos acaba sendo uma leitura chata, não é dinâmico, e o aluno meio que acaba se afastando. Eu digo isso porque a época, lá dos meus 15 anos, né, que eu estava lá no ensino médio, tinha alguns livros que eu achava muito chato de ler. Isso aqui eu vou falar, mas que depois eu fui descobrindo outras leituras e que acho não, né, que contribuíram bastante para o meu crescimento intelectual, e que também ajudaram a ver a ciência de uma forma muito mais abrangente. Então tem esses dois livros aqui que eu estou mostrando para vocês, tem também aqui o Páginas do Futuro, que é o livro do Braulio Tavares, tem aqui As Crônicas Marcianas, que é o livro do Ray Bradbury. Esse livro, à época, ele foi lançado como conto, aliás, é um livro de contos, mas esse que está aparecendo na tela de vocês, é uma versão em HQ, muito boa, muito bacana, riquíssimo, pode-se dizer assim, detalhes, e que não foge à ideia, né, aos contos que o Ray Bradbury ele escreveu para esse livro. Aqui tem outra maravilha também em HQ, que é brasileiro, né, de um autor brasileiro chamado Danilo Beirut,
que é o Astronauta Simetria, Astronauta Magnetar, e tem um terceiro livro também, estou com ele aqui, deixa eu ver, tá aqui, deixa eu olhar se está perto, Astronauta Singularidade. Marildo, que conhece bem essas questões de astrofísica, sabe que cada um desses termos está ligado a uma questão relacionada à física estelar, e esse astronauta que vocês estão vendo aí na tela é inspirado naquele astronauta da Turma da Mônica. Inclusive, esses três livros, esses três HQs, eles são da editora da Turma da Mônica, né, que é a Panini. Então, são HQs muito legais, como eu disse, com hard science, né, com a história mais próxima, né, da física ou da astronomia ou da astrofísica. E, claro, aqui nós temos os clássicos e nós temos as séries. Essas séries aqui que eu fui, como eu disse, repassando para os alunos e que trabalhando com eles. Então, temos aqui Marte, é uma série, claro, aqui Jornada nas Estrelas, não pode faltar, Black Mirror, esse livro aqui, perdão, esse filme aqui, que são Estrelas Além do Tempo. Esse nome eu não gostei. No Brasil, Hidden Figures, né, Estrelas Além do Tempo, acabou sendo traduzido dessa forma. Aliás, não traduzido, né, foi dado esse nome. Traduzindo do inglês, né, para a nossa língua, Hidden Figures seria Figuras Escondidas, que conta exatamente o quê? A história de mulheres negras que estão por trás do sucesso do programa espacial americano ali nos anos 60. Mas por conta da segregação, por conta do racismo, elas ficaram sempre no segundo plano, não é? Isso aqui, claro, uma coisa que eu sempre abordo nos meus trabalhos, sempre tento abordar, é a questão de gênero e de raça. Não é muito importante nos dias de hoje pautar sobre esses assuntos. Claro, a série Cosmos, tanto a época do Carl Sagan como do Degrayson Tyson, importantíssimo, inclusive tem agora a segunda temporada, né, com o Degrayson Tyson, muito boa também. E aqui, uma das primeiras atividades que eu fiz, que gerou o primeiro livro, né, que é o Ficção Científica na Escola, volume 1, que foi o seguinte: eu peguei 3 vídeos de curta duração, que é short movie, né, de curta duração, e em cima desses 3 vídeos, eu pedi para que os alunos escolhessem um, ou escolhesse 2, ou escolhesse 3 e criasse, em cima disso daí, um conto, né? Então, dessa forma, com esses vídeos aí, o Tabula Rasa, o Sputnik, o Ad Astra, eles criaram contos, e desses contos, selecionei 33 contos, aonde pude ter material suficiente para gerar o primeiro livro, que é o Ficção Científica na Escola, volume 1. Tá? Esse Ficção Científica na Escola, volume 1, ele é um livro, como é que eu posso, mais limitado. Por quê? Por conta de que eu trabalhei com os alunos e com as alunas, eu trabalhei dentro de como é que eu posso dizer? Trabalhei dentro de um limite que era apenas esses 3 vídeos aí, como vocês podem ver. Isso serviu de base para o segundo trabalho, que foi muito mais rico, não que esse não seja, mas muito mais rico em conteúdo e também em histórias. Mas daqui a pouco eu chego lá. Essa imagem que vocês estão vendo aí é do Tabula Rasa, né? Tabula Rasa, ele conta a história de um robô que encontra aí uma planta no meio do deserto, e ele leva essa planta para cima de uma serra, de um morro, e ao chegar lá ele acaba desfalecendo, e depois ele acorda como se estivesse num sonho. E aí eu perguntava aos alunos: e aí, o robô tem sentimento? Ele pode sonhar? O que é que vocês estão achando dessa história? Enfim, a partir disso daí, nós fomos discutindo,
não é? Crescendo as ideias, e assim eu pedi para que eles fossem colocando as ideias no papel, fossem escrevendo os contos, a qual, como eu disse, gerou esse livro, que é o Ficção Científica na Escola, volume 1. Esse livro, ele tem 111 páginas, deixa eu pegar aqui minha anotação. Esse livro tem 111 páginas, tá? Possui 34 contos, tá? Esses contos, alguns foram feitos por duplas, trios, outros por somente um aluno, então eu deixei bem livre, assim, na questão deles fazerem como eles queriam, com quem eles queriam, então ficou bem, bem aberto, né, a respeito da construção dos contos. E eu fazia da seguinte forma, olha, você escreve, manda para mim, eu vou fazendo a correção, vou dando as ideias, te devolvo se for necessário, e então aí você vê o que é que você quer mudar, o que é que você não pode, o que você não quer mudar. Mas assim, na essência da construção do conto, eu não mexia em nada, só na questão de erros gramaticais, né, português, concordâncias e etc. Então, esse livro eu consegui fazer uma tiragem de 200 livros, e em 2017, mais ou menos final do ano de 2017, consegui lançá-lo, e aí já preparou o terreno para que eu pudesse fazer o segundo livro, que é a Ficção Científica, volume 2. Bom, já em 2000, isso foi em 2017, não é? Ainda em 2017, eu fiz alguns trabalhos, algumas atividades, onde essas atividades era meio que para aproximar os alunos da astronomia, bem como também criar ou dar bases a ele para que eles pudessem construir seus contos baseados em conhecimentos relacionados à astronomia, física, matemática, biologia, e assim eu fiz algumas atividades, como por exemplo, tenho essa atividade aqui, que é falando sobre as distâncias astronômicas, né? Vocês podem ver aí, utilizando o campo da escola, e aí eu fiz com os alunos como é que eu posso dizer, uma brincadeira, né, uma atividade, pedindo para que eles, né, se cada um fosse um astro, né, que distância eles estariam a partir do Sol, levando em consideração a chamada unidade astronômica, né? Então, tive esse resultado aí, que foi muito bacana, e a partir disso daí pude trabalhar, por exemplo, questões relacionadas à velocidade, tempo de viagem para chegar em outros planetas e etc. Essa aqui é outra atividade também, que essa atividade consistia no seguinte, eu pedia para os alunos pedi para os alunos formar grupo e dava para cada grupo um tema onde eles poderiam explorar, iam falar sobre esse tema. Então, como vocês podem ver, por exemplo, aqui eu tenho duas meninas falando sobre estrelas e sobre constelações. Nessa outra imagem aqui, que está os três rapazes, eles estão falando sobre a deformação do tecido espacial causado pela massa de um corpo celeste, né? Uma estrela, um planeta, e aí eles fazem a relação com a gravidade, e isso aqui foi muito bacana, porque quando eu fui escolher os grupos, esse rapaz que está de gola vermelha, ele chegou para mim e disse, professor, eu gostaria de falar sobre gravidade e relatividade geral. Eu disse, rapaz, tá, como é que você quer falar? Não, tem uma experiência assim, eu acho bacana, andei assistindo e gostaria de falar sobre. Eu digo, tá bom, beleza, ótimo, tranquilo. Isso daí ajuda o aluno ele se expressar ao público, é uma coisa que a gente vê que os alunos têm uma certa dificuldade, mas é bom ir trabalhando isso, né? E, no caso, também preparou o terreno para que eu pudesse fazer um pouco mais à frente, no final do ano de 2017, eu pudesse fazer a primeira mostra de astronomia do CETEP, se brincar, a primeira mostra de astronomia aqui na cidade de Paulo Afonso, ou mesmo na região nordeste da Bahia.
E aí tivemos a primeira mostra de astronomia, que foi no dia 1º de dezembro de 2017. Estava aqui Marildo e o seu planetário, que fez um sucesso tremendo. Passamos um dia praticamente trabalhando lá na escola. Quero aqui agradecer a Marildo a disponibilidade que ele teve de trazer o seu planetário. Né? Ainda hoje os alunos perguntam, professor, quando é que vai haver outro? Aquele professor vem de novo, foi muito bacana. Então, assim, eu tenho esse encantamento e tem que ter esse encantamento. Né? Então, nessa mostra de astronomia, abordamos vários assuntos, como vocês podem ver aí na tela, né? Exoplaneta, estrelas, nascer, viver, morrer, também tecnologia espacial no nosso cotidiano, viagens à Lua. Então, tudo isso daí, terreno que eu estava preparando, né, para que eu pudesse trabalhar o segundo livro, Ficção Científica na Escola, volume 2. Em meio a isso daí, ainda em 2017, eu pedi, como uma das tarefas para os meus alunos, deles produzirem vídeos de ficção científica, aliás, produzirem vídeos de curta duração baseados em ficção científica. Então, olha só, esse aqui, eu não sei se o meu cursor está aparecendo aqui para vocês, tem aqui, ontem foi segunda-feira. Ontem foi segunda-feira, ele foi extraído de um livro que eu emprestei a essa turma aí, chamado As Melhores Histórias de Viagens no Tempo. Esse conto, deixa eu procurar aqui, que eu estou com o livro na mão, ontem foi segunda-feira, é do Theodore Sturgeon, tá? A Cidade dos Mortos-Vivos também é um conto, O Homem que Hipnotizava é um conto de um autor brasileiro, O Assassino Primitivo, enfim, todos os contos, todos os vídeos que vocês podem ver aí na tela, são vídeos que foram feitos a partir da leitura dos contos de ficção científica, ok? Então, continuando aqui, e com isso, em 2018, isso mesmo, como eu 2017, 2018, então eu preparei com o que eu já vinha preparando, né, desde 2017, então preparei terreno para o Ficção Científica na Escola volume 2, tá? O Ficção Científica na Escola volume 2, ele parte de uma atividade aonde eu peço aos meus alunos, não é, para eles escreverem um conto de ficção baseado nos conteúdos que eles tinham visto durante o ano de os conteúdos, perdão, de química, física, matemática, que eles tinham visto durante o ano letivo. Isso foi muito bom porque teve aluno que procurou professor de matemática, teve aluno que procurou professor de química, de biologia, para desenvolver uma história, e assim conseguir ter uma produção de 43 histórias para publicar nesse livro, né? Além do que também até eu fiz o exercício, né, de criar um conto aonde, no caso, também está inserido nesse livro aí, nesse livro Ficção Científica na Escola, o volume 2. Esse livro tem uma questão aqui que é proposital, essa capa. Essa capa é uma capa que, primeiramente, eu fui falar com uma pessoa para fazer a capa, ele queria colocar duas crianças, mas naquele padrão, né? Criança branca, cabelo liso e tal. Eu disse, não, eu quero que você coloque uma menina negra, não é? Que é o que há de mais comum na região onde eu moro, tá? E também mostrar que as meninas, elas podem, sim, gostar de ciência, praticar a ciência. Então, veja que tem uma menina negra logo no primeiro plano, tem outro rapazinho negro ali no segundo plano, tem um índiozinho, tem a menina na cadeira de roda, né, deficiente físico. Então, é uma capa onde tem a mensagem subliminar que a ciência pode ser praticada por todos, né? Independente de onde venha, do que seja, do que gosta. Então,
essa capa, para mim, é uma capa que eu tenho muito carinho por ela, exatamente por conta disso daí. Então, como eu disse a vocês, nesse livro eu tive aqui a surpresa, né, de ter 43 histórias, né, 43 contos. Desses contos, esse livro foi o mais caro, depois posso falar valores se vocês quiserem. Então, esse livro teve 248 páginas e uma tiragem de 500 cópias, até porque o número de alunos participantes desse projeto, né, desse livro, foi muito maior. Tá? Desse livro aqui, Ficção Científica na Escola, volume 2, tem um... não só tem contos, tem poesia também, tem algumas pinturas, e eu destaquei aqui algumas coisas para falar para vocês. Por exemplo, teve um aluno chamado João Pedro, que ele escreveu um conto com 45 páginas, né? Um conto fantástico de uma mulher bióloga, aonde o mundo está passando por uma epidemia. Olha só, ele escreveu isso em 2018, e a gente passando por uma epidemia, né, uma pandemia, aliás, agora em 2020. Então, ele escreve esse conto, mas o João, ele me fez uma raiva porque ele não terminou o conto. Ele simplesmente deixou no ar, assim, tipo, ó, quer saber como termina? Então, procura ele, que ele, inclusive, já está publicando seus próprios livros, já tem 2, se não me engano, mas ele disse que ia dar continuidade nessa história aqui e fazer um livro, inclusive, a partir dele, né, dessa história. Então, tem os poemas aqui, tem também um conto a respeito de guerra, não é? Viagem pelo tempo, entre outras questões. Então, aqui os alunos abordam a biologia, abordaram temas relacionados, por exemplo, ao buraco negro, ao fim do mundo, a questão da relação entre a criação do mundo ter sido divina, pelo olhar da ciência ou pelo olhar da religião, coisas muito bacanas de serem trabalhadas com outros alunos, né, lançar semente para outras discussões. Eu, no caso, como eu disse a vocês, esse trabalho aí é o resultado da minha dissertação e do meu produto, não é? Estão disponíveis no site do MP Astro. Quem quiser dar uma olhada, quem quiser buscar mais informações, podem baixar aí, bem como também pode falar comigo depois, e eu passo para vocês, né, as versões em e-book dos livros Ficção Científica na Escola, volume 1 e volume 2. Aproveitando, faço o meu jabá aqui, que ainda tenho disponível o livro físico Ficção Científica na Escola, volume 2, ok? Então, quem quiser adquirir, vai via correio, com autógrafo, dedicatória e tudo mais. Não vou me alongar muito, ok? Vou abrir aqui para que a gente possa conversar. Estou agora aberto às perguntas, aos questionamentos. Ok? Bom, Samara, desculpa se foi rápido, mas é porque eu não quis me estender muito. Não, mas aí, sendo rápido a apresentação, agora o pessoal se senta à vontade para fazer. Eu estava vendo a professora Vera ali já levantando, fazendo assim. Viu? Agora, tem muitos assim, amei a capa do livro, alguém dizendo que tem, Flora disse que tem o segundo livro, eu também tenho o segundo livro, né? Eu também tenho, está aqui comigo. Eu vou abrir minha câmera agora, tá vendo? Eu tenho o meu, ó. Eu tenho um também que tá com um aluno. Tem uma pergunta aqui que um aluno fez, eu não sei se... Depois eu vou passar para a Jorge, aí Jorge disse se tem mais pergunta. Ele perguntou, tem um aluno aqui que perguntou onde encontrar a segunda temporada de Cosmo. A segunda temporada de Cosmo, se não me engano, é no Geographic Net,
National. Eu, no caso, um colega que compartilhou comigo, para não falar outra palavra. Então, é um canal desses fechado. Então, ele compartilhou comigo, eu assisti. É por aí que são 10, 12 episódios, inclusive. Muito bons. Pronto, eu quero dizer que o professor Júlio está aqui. Lembra? Você acha que estava na... Sim, sim. Semana passada, atrasada. E agora, pessoal, enquanto o Jorge vê aí no chat se tinha mais pergunta que eu não vi, aí quem quiser fazer uma pergunta direto ao professor Manuel, Flora, se você quiser comentar, você que tem um livro, fazer algum comentário aí, é só abrir o microfone e sintam-se todos à vontade, né? Porque aqui a gente tem um bate-papo também. Né? Bom, todo mundo aqui mostrando, vou mostrar o meu também. Flora, encontrei com ela lá em Maceió. Obrigado, Flora. Foi no Encontro de Físicas Norte-Nordeste, né? O Manuel estava lá apresentando um pôster dele e do trabalho, e aí eu achei muito curioso que ele estava ali vendendo os livros, aí o que é isso? Assim, eu não esperava, né? O trabalho, assim, me surpreendeu muito. E aí ele me contou, e me chamou muita atenção esse trabalho de misturar letras, né, misturar ficção, né, a escrita dos alunos, né, um trabalho de dissertação, de falar sobre ciência e extrapolar, nas aulas dele de física. E aí eu queria que contasse um pouco, porque eu acho que na sua fala você não falou muito da interação se teve alguma interação com o professor de português ou professora de português. Então, assim, de fazer esse trabalho interdisciplinar na escola, né, eu nunca tinha visto antes. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho como é que foi essa interação e se funcionou a aceitação, assim, dos alunos e do professor, se teve essa abertura ou se foi muito difícil o início dessa interação. Olha, eu tive total apoio das minhas colegas e colegas, professores de português lá da escola, inclusive também eles incentivando os alunos a escreverem, porque aí ela acabava também sendo um exercício, uma atividade a mais, para que eles pudessem até avaliar como estava o desempenho dos alunos na questão da escrita. Então, eu tive esse apoio, foi muito bacana. Como eu disse, já perto de terminar a minha fala, não só os professores de língua portuguesa, mas também os colegas das exatas, eles também estimulavam os alunos a falar, a escrever algo sobre o assunto, como eu disse, um conteúdo que eles iam trabalhando no decorrer do ano. Daquele ano de 2018. Uma coisa que eu não disse é que esse livro eu tive que fazer uma campanha no Catarse, ok, para levantar uma grana e ter as 500 cópias, né? Fui muito mais ousado nesse segundo livro, até porque a participação também foi maior, e para cada aluno que escreveu, fez parte, ele tinha que ganhar um desse daqui. Então, o que é que acontece? Uma coisa que já provavelmente alguém vai perguntar, mas já vou me adiantar aqui, não é barato publicar livro, ok? O primeiro livro ainda eu consegui, com recursos próprios, ter uma tiragem de 200 livros, até porque também o número de páginas foi menor, foram 111 páginas, mas o segundo livro, o número de páginas já é bem maior, com 248 páginas, né? E também aí a quantidade de exemplares que eu queria também foi bem maior. Então, aí tem que observar que numa publicação não é chegar, quero publicar, não. Você tem que ter uma pessoa para revisar seu texto, ou seja, o texto do livro, ordenar, editar, tem todo um trabalho gráfico, né? E isso tem custos, né? Acaba tendo custos. Infelizmente, no Brasil, livro para publicar ainda é muito caro. Eu espero ter respondido sua pergunta, Flora. Se ficou alguma coisa, pode perguntar aí. É isso, se me permitirem, que eu vi que tem outras perguntas no chat.
Só que gostaria de fazer mais uma pergunta, baseada na sua fala. Como é trabalhar, assim, eu não trabalho, né, com ensino fundamental, eu estou na universidade, então, assim, a gente tem um cronograma, um conteúdo a passar, né, e você falou dessa questão da literatura, que eles têm uma literatura que cai no Enem. Como foi conciliar esses projetos, já que muitas escolas, né, públicas e privadas, às vezes, ficam muito mais preocupadas, né? Claro que todos os professores querem trabalhar com o lúdico e a diversidade, mas não podem fugir muito daquilo que... Então, essa barreira do Enem, que eu acho, assim, muito triste, acho que impede muito de um aumento e expansão, né, de você poder falar sobre outras coisas, de ciência também, porque não caem no Enem. Então, como é que foi trabalhar isso? Teve algum Algum empecilho nesse choque, né? sentido? Olha, não, ao contrário, foi muito bem recebido, porque, a priori, eu fui trabalhando textos pequenos, tá? Como, por exemplo, eu trabalhava tanto a questão do HQ, tá? Aqui que vocês podem ver, ó, tá? Trabalhava tanto a questão do HQ, né, da história em quadrinhos, como também pegava um conto de 5, 6 páginas, 10 páginas. Agora, eu ofertava também ao aluno livros mais densos ou com mais uma história com maior número de páginas, aí eu deixava a critério, porque aí eu não também forçava, uma coisa que eu não chegava a forçar, até porque não estava dentro do meu escopo enquanto professor de física, que deve dar aula de física só e somente só. É o senso comum. Mas eu quebrava essa barreira exatamente apresentando um conto aqui, outro ali, e aí ia despertando, um pegava. Esse livro aqui, por exemplo, como eu falei, ele foi usado por 2 equipes para trabalhar 2 vídeos, daqueles vídeos que eu apresentei, né, na produção de vídeo que os alunos fizeram. Tá? Então, não tive esse problema, até porque também eu sabia até onde eram meus limites, para não ter problema, por sua vez, com o pessoal da área de linguagem. Oi, Antônio, Oi. Manuel, o negócio é o seguinte, primeiro eu quero fazer uma pergunta aqui que já apareceu algumas vezes aqui no chat, para falar mais uma vez aí, onde encontrar os teus livros? Bom, como fazer? Ok, veja só, o livro físico e os e-books estão comigo. Eu não saí colocando Amazon e tal, porque primeiro tem uma questão relacionada à autoria e aos alunos, que aí me impede de tornar um livro comercial. O que eu estou aqui ainda disponibilizando para venda foi a sobra desses 500 livros, ok? Que aí houve uma mobilização para que a gente pudesse, com a campanha de Catarse, como eu disse, para que a gente pudesse publicar esses livros, uma parte sendo dos próprios autores e outra parte a gente colocando à venda para quem tivesse interesse na questão de ter esse trabalho, né? Até para trabalhar também com seus alunos ou com uma leitura fora da sala de aula. Então, vocês podem, quem tiver querendo o livro físico ou e-book, pode entrar em contato comigo, que eu mando pelo correio. Né? Muitos aqui já têm. Juliana Amorim tirou a barba, tá moço que só ele. Um abraço, meu amigo. Falou. Agora, então, vamos mais ou menos aqui pela ordem assim, que eu vi aqui. Me perdoem se eu esqueci alguém, mas vamos passar primeiro para o Silvano. Silvano? Boa noite aí para todos os colegas aí. Manuel, parabéns aí pelo trabalho que você vem realizando, pela sua obra publicada.
que é um tema bastante que desperta interesse em todos nós, de criança a adulto, né? A questão da ficção científica, né? A gente sabe que muito, na nossa história, né, muito da ficção científica se tornou realidade. A gente pode citar um exemplo celular. Né, acho que na década de 70, né, já tinha desenho animado com celular. E hoje é banal. Né? Hoje todo mundo tem acesso. Então, muita ficção científica gerada pelo cinema, pelas obras, etc., estão aos poucos se tornando realidade, porque depende muito de quê? Depende exatamente desse trabalho. Depende em despertar desde a criança, né? A criança já vai na cabeça se tornar um estudante ensino médio, chega na universidade e às vezes já quer descobrir o cosmos como se quer descobrir, quer coisa nova, porque a gente sempre tem algo para descobrir. Então, isso é interessante, esse trabalho, você trabalhar a cabeça da criança, né? Mesmo com uma obra de ficção científica, né? Que é isso que vai despertar o interesse deles no futuro, né? E eu acho isso fantástico. Isso é salutar, isso aí eu parabenizo. Bom, vamos à pergunta. A questão, como eu acabei de falar, ficção científica, realidade. Então, muitas coisas que a gente tem como ficção hoje, né, que as obras, seja no cinema, seja na parte de literatura, um dia pode se tornar realidade. Né? Então, isso não é tão complicado assim. A pergunta é que, como é que você consegue passar para os estudantes, né, essa visão onde parte da ficção pode se tornar realidade, que é onde entra a ciência, onde entra, vamos colocar a física, né? Certo. Que está sendo responsável aí para explicar vários fenômenos com as teorias que tem atualmente, etc. Né, que, inclusive, como você mostrou aí, Viagem no Tempo é um tema bastante, né, desperta interesse, tanto no cinema como na literatura. Imagina a cabeça de uma criança que ela quer viajar no tempo, né, sem a base científica. A pergunta é exatamente isso. Como é que você consegue lidar com essa transmissão de informações associando a ficção com o que a gente tem de ciência hoje? Silvano, primeiro, só esclarecer que os meus alunos eles são pré-adolescentes, adolescentes, porque eles são alunos do ensino médio do 1º ao 3º ano. Ok? Segundo que, como você bem falou, a exemplo celular, você falou nos anos 70, e eu vou voltar um pouquinho mais, que em 1966 estreou uma série chamada Star Trek, ou Jornada nas Estrelas, aonde os camaradas tinham um tricode que eles falavam assim. Não sei quem aqui é fã, já, né, lembra que eles já falavam olhando para uma tela, como se fosse um telefone e tal. E o que era ficção em 1966 se tornou realidade nos anos 2000. Né? Praticamente agora, a partir dos anos 2000, a questão da ligação, videochamada e tal. Então, como é que eu trabalho? Eu vou apresentando os elementos, pescando e mostrando aos alunos, olha, isso aqui, há um tempo atrás, era ficção, hoje é realidade. Inclusive, na primeira na primeira mostra de astronomia, um dos estandes que eu preparei junto com as turmas, eu tenho 13 turmas, né? Professor de ensino médio é aquela coisa, é uma alegria. Menino, é o que não falta para você explorar aí, pedir para fazer isso ou aquilo. Então, das 13 turmas, uma disse, olha, essa turma aqui vai trabalhar com ficção científica e realidade. Vocês vão elencar aqui livros, vídeos e filmes e mostrar e tirar de onde aqui era ficção e o que se tornou realidade. Ou o que é ficção e que vai continuar sendo ficção. Então, aí, dessa forma, eu conseguia conduzir o trabalho mostrando a eles a evolução, né, da tecnologia e também a relação com as ficção. Né? E temas complexos como a viagem no tempo, como é que você tratou isso? Excelente questão, porque o que é que acontece? Muitas vezes é o próprio aluno que chega com esse
né, logo nas minhas primeiras aulas, que eu vou falando que eu fiz física, que eu vou falar de astronomia e tal, eles já chegam, viagem no tempo, vidas em outros planetas, em outros mundos, naves espaciais. Então, aí eu vou utilizando o conhecimento científico, a física, né, para explicar a eles o que é possível e o que não é possível. E aí tem uma coisa que, por muitas vezes, acaba sendo desagradável, porque às vezes o aluno vem tão contaminado da pseudociência, né, da informação que ele encontrou ali no Mega Curioso, num site Fatos Desconhecidos, ele vem tão impregnado que, por mais que eu explique, né, que eu mostre, né, a ciência negando aquilo ali e tal, ele não quer acreditar. Então, aí, trabalhar a chamada paciência, né? A santa paciência. Tá bom, obrigado. Falou. Obrigado, Silvânia. Vai lá, Marildo. Tá contigo. Liga o microfone. Liguei. Pronto, Manuel, mais uma vez, né? Uma satisfação enorme ver esse fruto do trabalho que você fez com a gente aqui no mestrado. É bacana ver que você continuou, que essa coisa não foi um surto momentâneo, né? Que você continua carregando esse trabalho. Esse aqui foi um dos trabalhos que acabou te levando, né, ao edital do Serrapilheira, né? Isso mesmo. Não foi mencionado aqui, né? Mas por Isso, conta desse e de outros trabalhos que o Manuel fez, ele foi agraciado com o Serrapilheira 2 anos atrás, né, Manuel? Isso, a setembro de 2018. Isso. É um edital super concorrido, né, onde você tem pessoas pensando várias formas de você trazer a popularização de ciência, né, nesse sentido, e você foi um dos contemplados naquela edição, então já teve repercussão isso que você fez, mas o que eu acho assim de mais bacana que tem nisso é que esse trabalho seu deixa uma marca do estudante na escola. Ele nunca vai esquecer disso. Isso aqui está registrado, tá? Isso aqui está no papel, isso aqui está na internet, então isso aqui ficou para a história, né? O estudante passou na escola, isso aqui ficou para a história. Bom, eu queria fazer algumas considerações a respeito de coisas que eu gostaria. Bom, você pensa em continuar com isso, né? Penso eu, apesar de toda a dificuldade que tem, então você criou pego pela coisa, então imagino que vai ter continuidade. Eu lembro que no início, quando eu estive lá com você, lá em em Paulo Afonso, ia falar Porto Seguro. Tá? Foi. Porto Seguro foi outro. Eu fui para o sul. Estava lá quase só que Júlio. Extremos opostos, né? Já estava ali do lado de Júlio, já. Aí, bom, no início, você teve uma certa dificuldade de implementação das suas atividades lá, não teve? E pelo que você me falou, agora parece que você conseguiu o processo de contaminar os seus colegas de trabalho. Porque você, como você falou, né, você tem hoje professores de outras áreas, né, trabalhando dentro da temática, ou seja, você também abriu a proposta, né, para eles, né? Então, eu queria que você falasse como é que foi esse processo de expansão disso dentro da situação, de contaminação disso dentro da instituição. Primeiro, eu vou, inclusive, aqui responder a pergunta do Juliano Amorim, que diz assim, qual a perspectiva para novos projetos? Então, o que eu vou responder vai estar nessa seara aí, que é o seguinte, Mário, eu não tive grandes dificuldades, eu tive um ou outro que achou meio estranho, mas à medida que o projeto foi tomando corpo, e principalmente quando saiu o primeiro livro, né, o Ficção Científica na Escola, volume 1, esse aqui, nossa, vai Maria, aí a coisa deslanchou, né? Por quê? Isso daqui, os alunos mostravam com muita alegria, chegavam os relatos que eles
né, disseram para ele, professor, eu chegava em casa, mostrava meu livro, porque aparecia aqui o que ele escreveu, e também, aí vem, né, a questão que no finalzinho eu coloquei a imagem deles, dos autores, né? Então, assim, o aluno se sentiu assim mega hipervalorizado, porque tem um livro, no livro tem a imagem deles, e eles podiam mostrar aos colegas, e tinha, professor, minha avó está querendo, como é que faz e tal. Aí ia lá, presenteava. Então, tem essa, porque, assim, na verdade, é uma quebra, né, da questão do engessamento da sala de aula, e você ultrapassa esses limites de forma não física, mas faz com que o aluno ele se sinta valorizado e cria um vínculo muito maior com a escola. Então, tinha aluno que estava pensando em desistir, já deixou, não, vou continuar aqui porque eu quero escrever. Professor, quando é que a gente vai lançar outro livro? Eu quero escrever outro conto, quero fazer assim. Então, eu já estava todo engatilhado ali, já estava conversando com os colegas para fazer o Ficção Científica na Escola, volume 3, só que de uma forma muito mais abrangente. Tá? Mas aí veio a pandemia, e aí ficamos nos planos. Né? Quando isso passar, vamos continuar, com certeza. Inclusive, como é o coordenador da DIREC, né, aqui da região, ele me chamou, que ele queria ver como é que poderia levar isso, né, dessa construção de contos, de trabalhar a ficção científica, a construção de contos, do conhecimento científico dos alunos, como é que poderia levar a todas as escolas estaduais da região de Paulo Afonso. Mas, mais uma vez, a questão da pandemia fez com que a gente isso não fosse para frente, não é? Mas basicamente isso. Agora, uma coisa que eu quero aqui, uma crítica que eu quero fazer é quanto ao Estado no que tange à assistência. Porque, veja, um projeto desse, eu mandei e-mail para a Secretaria da Educação, tentei falar com o secretário da Educação, pedindo algum tipo de apoio para poder publicar o livro, e não tive resposta nenhuma, só tive depois tapinha nas costas, parabéns, que legal, que lindo e tal. Assim, como eu também não estou procurando a questão do retorno financeiro, tá? Para mim, isso foi de menos, mas que, poxa, eu fico imaginando tantos colegas, tantos trabalhos fantásticos aí, e o Estado fica meio que, legal, bacana, mas se tu te vira aí, tu faz a tua parte e depois a gente dá uns louros aí, pronto. Isso é a parte negativa, sabe? Poderia, por exemplo, o Estado, de repente, abraçar esse projeto para confeccionar livros e levar para escolas de Teixeira de Freitas ao Juazeiro. Mas não, quer dizer, eu que tive que ir atrás, correr atrás, tive, ainda bem, a ajuda de muitas pessoas que me ajudaram nesse projeto. Ok. Obrigado, Manuel. Nada. Oi, o Ronaldo Pereira, aliás, Ronaldo Pereira, não, Ronaldo Pinheiro de Almeida, ele pergunta aqui, não sei se ele quer entrar e perguntar. Bom, vou fazer a pergunta que ele colocou no chat, então. Como os contos eram inspirados em filmes e séries, quais cuidados você tomava para que eles não produzissem contos muito parecidos com esses filmes e séries? Beleza. É muito parecido, eu vou dizer assim, o copia e cola, né? O Sim. cuidado que eu tinha era, primeiramente, pegava, após as devidas correções, eu pegava e ia colocando no Google, ia procurando se havia alguma forma de plágio.
ok? Se havia alguma forma de plágio. Houve, né? Inclusive identifiquei que o camarada achou de um autor, uma história de um autor lá do Pará, e em 3 frases que eu peguei e colei ali no Google, pô, bateu. Aí eu disse, ó, né, então esse aqui tá fora e tal. Aí, enfim. Mas eu tive a grande preocupação exatamente de ir observando primeiro se havia plágio. E aí vem a seguinte questão: você pode contar a mesma história de uma forma diferente ou utilizando outras palavras. Aí eu já não estava encarando como sendo plágio. Eu observava que, pouquíssimas, claro, que o aluno estava falando do mesmo tema, mas indo por um caminho diferente. Perfeito. E rapidinho, Jorge, é muito cansativo, porque assim, até eu extrapolei meus limites, né? Fica muito bom para mim chegar a quadro, assunto, fórmula, exercício. Mas aí eu tinha que o quê? Tinha que trazer para casa, ler, corrigir, né? Depois voltar para o aluno e dizer, olha, tua ideia é boa, que tal tentar explorar isso aqui? Olha, cuidado, tu errou aqui, tem muita palavra repetida, vamos procurar outros termos para não ficar tão repetido assim, usa o dicionário de sinônimos. Então, cansativo, mas assim, extremamente gratificante, sabe? Para mim, extremamente gratificante. Esse é o tipo de atividade que não é muito fácil, né? Está fazendo, às vezes, de um organizador e editor, né? Isso é um trabalho bem... não é muito fácil. E demanda bastante tempo e dedicação, né? Exatamente. Jules, contigo. Boa noite a todos. Boa noite. Manuel, parabéns mais uma vez aí pelo trabalho. Obrigado. Eu tô querendo ter logo uma cópia. Eu vou te dar o meu endereço aí para você mandar. Beleza, então, eu vou botar aqui no segunda. chat o meu número. Vocês podem entrar em contato pelo Zap. Certo. Ok, mas pode falar. Ok. Então, minha pergunta é quanto ao nível de participação dos alunos, né? Eu ouvi em algum momento você falar que tem normalmente mais de 10 turmas. 3. E nem todos escreveram, né? Então, eu gostaria de saber se essa atividade era feita em alguns momentos fora do horário de aula, como ficou a participação nas tuas aulas, assim, dos alunos que não tinham interesse em produzir textos, em ler. E uma segunda pergunta é em relação aos outros professores que podem ter no passado ou depois da tua experiência pensado em um trabalho similar, por exemplo, com mitos, a mitologia local ou mesmo história local, assim, né? Houve alguma experiência na escola ou na região, assim, que você possa traçar um paralelo, assim, né, com a criação dos próprios alunos? Eu vou começar da segunda. Eu não tenho registros de nenhum tipo de trabalho nessa questão que você está falando aí, nessa proposta, né, de mitos, enfim, do folclore local. Até onde eu sei, eu não conheço. Inclusive, o meu trabalho, até onde eu sei, ele é pioneiro no país. Só que tem uma questão. Se você procurar, tipo, livro de ficção feito pelos alunos, você vai encontrar um registro de um cara lá no Rio de Janeiro, que inclusive ele saiu na grande mídia, né? Um professor lá, acho que é de química, se não me engano, só que ele trabalha com alunos no oitavo e nono ano. Ele
fez o mesmo trabalho, só que, tipo, se eu lancei em novembro, ele lançou em dezembro, só que o trabalho dele ganhou mais corpo, porque ali no Rio de Janeiro, as escolas, eu acho que era professor de escola particular, então teve um grande destaque, mas eu sempre gosto de frisar, meu trabalho é pioneiríssimo no Brasil, de colocar aluno para escrever e publicar, até onde eu pesquisei, porque, gente, eu pesquisei muito, porque, afinal de contas, foi um trabalho de dissertação, tinha que ver, né, se tinha alguém, já tinha essa ideia, se já procurou executar e tal, então, durante a minha pesquisa eu não encontrei, tá? Então, assim, no que você perguntou, também eu não encontro aqui para minha região professores, nem mesmo lá da escola. Veja que uma coisa é eles comungarem, ajudar a eu executar o projeto. Outra coisa é eles terem, não, eu quero aqui escrever um livro de prosa, um livro sobre folclore regional. Então, isso eu não tenho por aqui. Não tem por aqui. Gostaria que houvesse, não é? Gostaria que houvesse. Obrigado. Agora, Juliano. Eu tenho a primeira questão, o Manuel. Sim, Fala. Perdão. Tem a primeira questão, Manuel, sobre o nível de participação dos alunos, né? E o desculpa. horário que você trabalhava. Me perdoe, com eles. verdade, verdade. Vamos lá. Primeiro, eu coloquei como sendo uma tarefa, mas uma tarefa que valia 1 ponto. Era algo, não é? Né? Colocando da seguinte forma: olha, quem quiser participar ganha 1 ponto. Quem não quiser participar faz aqui uma atividade ligada ao conteúdo que a gente estava trabalhando. Seja exercício sobre calor, termodinâmica, enfim. Então, para o primeiro, a participação foi tímida. Para o primeiro livro, a participação foi tímida. Já para o segundo, a participação foi bem maior. Né? Você vê que a quantidade de contos para o segundo foi bem maior, até porque também teve uma ajuda dos professores de português, né, de biologia, de química. Então, eles me ajudaram e, assim, com esse impulso também, os alunos participaram muito mais. Até porque também viram o resultado do primeiro livro e aí teve aquela coisa, quero escrever também. Aí, vamos embora. Então, se deu muito dessa forma. Obrigado. Vamos lá, valeu, Júlio. Vamos lá, Juliano. Está contigo. Não estamos te escutando, Juliano. O nível tá baixo, Juliano. Oi? O nível tá baixo. O som tá um pouco baixo. Falar aqui mais próximo. Você consegue me escutar agora? Agora tá melhor. Tá legal. Uma pergunta que eu tenho, assim, primeiro falar do prazer que eu tenho em falar com você aqui. A gente do AB, você sabe o quanto a gente tem um carinho e gosta muito e reconhece o seu trabalho, tá? Minha primeira pergunta seria muito próxima dessa que você acabou de responder, que era se tinha algum tipo de retribuição em nota isso para os alunos, né? Mas você já respondeu que seria 1 ponto, né? E a outra é se você teve algum tipo de, se você teve resposta depois das atividades, se isso representa, se você viu alguma mudança nos alunos, né? Se isso dentro da atividade do aluno, isso teve se eles quiseram buscar, né, algo mais depois. Muito bacana essa pergunta. Olha, como eu disse, né, no que eu estava
falando aqui na apresentação. Então, eu tenho 3 alunos que já procuraram escrever seus próprios livros. Inclusive, tem um aplicativo, sei o que, Date, não, poxa vida, enfim, é um aplicativo, é um site onde você coloca suas histórias. Tem um termozinho, esqueci agora. Então, um dos alunos, ele já está publicando, ele tem livros de 30, 40 páginas que ele vai publicando nesse local aí, esqueci o nome agora. Já tive alunos também, como, não sei se ele está aqui, que é o Vitor Martins. Como eu disse lá no começo, o Vitor, ele é um camarada que ama a física e sempre conversa comigo sobre física de partículas, relatividade geral, e ele está super mega determinado a fazer física. Para onde ele vai, ele ainda, assim, dentro da astrofísica, eu acho que ele vai mais para a astrofísica, que ele sempre mostrou aptidão para isso. Inclusive, na última mostra de astronomia que fizemos, ele pediu para mim para falar sobre energia escura e matéria escura. Eu digo, jogue duro aí e tal. E então ele fez na amostra, ele colocou lá uns exemplos e estava super afiado, super bem preparado. Então, eu tenho esse tipo eu considero como sendo o tipo de resposta, né? Alguns outros vêm pedindo sugestões de leituras, autores, e, como eu disse, o que ficou mais marcado é a questão relacionada deles próprios, alguns, não todos, obviamente, né, de procurar escrever suas próprias histórias, seus próprios livros.